Dando prosseguimento, na aula passada nós vimos a declaração de variáveis e também conhecemos as palavras reservadas. E agora nós vamos aprender a inicializar uma variável. Então vejamos, para inicializar uma variável, no momento da sua declaração ou em qualquer momento do seu algoritmo, nós temos assim, ó, int c igual a 8. Aqui eu criei uma variável global do tipo inteiro, c, e observa que eu já criei aqui, pessoal, ó, o igual a 8. Então, já inicializei essa variável. Ela já começa com um valor. Eu estou inicializando essa variável e essa variável já está recebendo um valor que é 8. Aí aqui eu começo o meu programa, void main. Aí aqui eu coloco um float tempo, vai receber, olha só, observa que eu tenho aqui uma variável float, eu estou criando essa variável e ao mesmo tempo já estou inicializando. Aqui eu tenho uma variável global, ou desculpa, uma variável local. Criei uma variável char, uma variável tipo char, e aí inicializei com c, também uma variável global. Criei aqui uma variável int x, x igual a 10, e c recebe c mais x. Gente, olha isso aqui, ó. É claro que isso aqui vai dar errado, né? Se eu criei uma variável aqui... Ah, não, desculpa, aqui no caso eu nem criei a variável c. Aqui, pessoal, ó. Aqui eu criei uma variável char do tipo c, e inicializei com c. Aqui eu criei uma variável int x, mas eu não inicializei a minha variável no momento da criação, mas eu posso inicializar a qualquer momento que eu quiser. E aqui eu recebi, né, uma variável, no caso aqui... Ah, desculpa, gente, está aqui o c. Ó. O c é uma variável global, está aqui, ó, não tinha me lembrado, né? Então, essa variável global, como ela é global, eu posso usar ela em qualquer lugar aqui do programa. Então, eu peguei o c, que é 8, ele está dizendo que vai receber 8 mais 10. Então, c aqui vai ser igual a quanto? A 18, entendido? Então, aqui eu criei uma variável, já inicializei ela, aqui também e aqui também. Aqui não, aqui eu criei uma variável e depois eu inicializei o seu valor. No caso aqui, disse que c recebe c mais x. E agora nós vamos conhecer os identificadores, né? Nós falamos ainda agora algumas regras de como você cria nome de variáveis, mas eu não fui muito profundo. Agora sim a gente vai conhecer. O que são identificadores? Identificadores são os nomes das variáveis, funções, rótulos e outros objetos definidos pelo usuário. Tudo aquilo que você vai criar, seja uma variável, seja uma função, enfim, o que você vai criar, nós chamamos isso de identificador. Inclusive o nome do programa, né, que você cria também é um identificador. Quando você vai criar um identificador, algumas regras elas têm que ser observadas. A primeira delas é o seguinte, o primeiro caractere deve ser sempre uma letra. Então, eu tenho de A a Z minúsculo ou de A a Z maiúsculo, ou o caractere traço baixo. O restante pode conter letra, underline ou número. Entende? Em C, você não pode começar o nome de variável por um número. Você não pode começar o nome da variável digamos assim, por um caractere especial. Sempre, ou você começa o nome de uma variável, uma função. Vamos chamar de identificador, tá? Identificador porque já representa o todo. Você não pode criar o nome de identificador, só pode criar o nome de identificador se for por uma letra ou por um underline, somente. E o resto, agora o resto pode ser um próprio underline, pode ser letra ou pode ser número. Segunda observação, as letras minúsculas são diferentes das maiúsculas, foi o que nós acabamos de falar em aulas passadas. Então, se você cria uma variável chamada tempo com T maiúsculo e uma variável tempo com T minúsculo, essas duas variáveis para o processador elas são diferentes. Elas vão ocupar espaços de memória diferentes, por isso elas são diferentes. Então, maiúscula para o C é diferente de minúscula, ok? Não podem ser igual a uma palavra-chave, uma função escrita pelo programador ou as que estão contidas na biblioteca C. Foi o que nós acabamos de falar. E também não podem possuir caracteres especiais. Então, tá aí. Ó. Não é permitido colocar acentos e caracteres especiais em nome de variáveis constantes no programa. Exemplo, eu tenho aqui ó, float, preço. Observa que eu tenho aqui ó, um C cedilhado, não pode, em reais. Ó. Não, isso aqui está errado, ok? Então, onde as variáveis elas são declaradas? Elas são declaradas em 3 lugares. Dentro das funções, são chamadas de variáveis locais, no caso são variáveis privadas, porque elas estão dentro daquela função e depois da função elas morrem. Na definição dos parâmetros da função
e também fora da função, que é a variável global. Nós estamos falando aqui de variável global, variável local. Vamos ver agora o que é isso, o que vem a ser isso. Então, vamos começar com variáveis locais. Variáveis locais, elas só existem dentro das funções ou existem apenas enquanto bloco de código que as criou está sendo executado. Ela é criada na entrada e destruída na saída do bloco. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, float processa, float R, aqui o float A recebe isso aqui, return, está aqui. Então, vamos analisar aqui esse bloco de código e vamos analisar a variável R e vamos analisar a variável A. Olha só, observa que eu criei aqui uma variável do tipo float, do tipo R. E aqui eu criei uma variável float do tipo A. Essa variável do tipo A, ela é uma variável local para essa função e ela só vai existir enquanto essa função existir. Da mesma forma, essa função R. No momento que essa função deixar de ser utilizada, for destruída, então ela é destruída. Você não pode, ele vem aqui, ó, processa tudo, e depois que a função é processada, essa variável não existe mais. Nós vamos fazer isso na prática. Então, e agora nós vamos ver, então, aqui as variáveis globais. O que são as variáveis globais? Variáveis globais, elas são visíveis em todas as funções de um programa. Elas são declaradas logo após as declarações includes. Quando você declara uma variável global, em todo lugar do programa você pode usar essa variável. Vamos dar aqui um exemplo aqui, ó, de um programa utilizando uma variável global. Observa que eu tenho aqui a função include, stdio.h, int total. Veja que eu estou declarando uma variável aqui, ó, depois do include, e estou criando aqui uma função soma do tipo inteiro. Função main, deixa eu terminar aqui a função, deixa eu executar aqui a função toda e vou explicar para você. Então vamos lá, ó. Observa que eu criei aqui uma função, uma variável global e criei uma função. No main eu pego int num awk. Aqui eu tenho uma variável local que já foi inicializada com 10. Eu tenho uma outra variável local num2 que foi inicializada com 50. O total, olha só, observa o total. Onde que está esse total? Está bem aqui, ó. Esse total é esse aqui, é uma variável global. Como ela é uma variável global, eu posso usar em todo o programa. Aí eu chamo a função soma. Aí o processador vem para cá, chama a função soma. O que a função soma está me dizendo? Que ele vai somar A mais B. Quem é o valor de num1? Aqui no caso era para ser num1, pessoal, viu? Aqui não é num não. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, ajeitei, ó. Então aqui eu tenho num1 é 10 e num2 é 20. Aí você coloca aqui, ó, 10 e aqui 20. Aí chama aqui a função. Aqui agora, no valor de A, no lugar de A vai ter quanto? Vai ter 10. No lugar de B vai ter quanto? Vai ter 50. 10 mais 50 vai dar quanto? Vai dar 60. Então, o total aqui vai dar 60 e aí vai imprimir para nós o total. Programa simples, mas que nós estamos utilizando aqui. O que vale desse programa é o estudo, né, de variáveis globais e variáveis locais. Nesse programa aqui nós temos variáveis globais e variáveis locais. Essa variável A e B aqui são variáveis de parâmetro, que é o que nós vamos ver agora. São os parâmetros formais. Parâmetros formais são as variáveis que recebem os argumentos de uma função. Dentro de uma função, ela se comporta como qualquer outra variável local. É o nosso caso aqui, ó. Aqui, ó, esse A e esse B, elas são os parâmetros formais, são variáveis de parâmetro. Ela está funcionando dentro desse programa aqui como se fosse uma variável local. Veja que aqui eu não declarei nada. Eu só peguei esse valor que foi ser passado aqui e somo, né, os dois aqui. Aí, para finalizar, se for utilizada a declaração dos protótipos da função, você deve ter certeza quais os parâmetros formais declarados são do mesmo tipo dos argumentos declarados na chamada da função. Ok? Na próxima aula, então, nós vamos conhecer os tipos de dados e depois nós vamos vamos prosseguir com o nosso curso. Beleza? Então, até a próxima aula.